Tem bilionário que está investindo muito nisso. E hoje eu vou falar para vocês de posicionamento nas redes sociais. Que o Mark Zuckerberg está aparecendo surfando, aparecendo fazendo um monte de doideira. Por que você tem o João Adib da CIMED entrando em trend de TikTok? Que loucura é essa que está acontecendo? Que tá todo mundo querendo chamar a atenção. Saiba que a gente entrou na era da influência. E hoje os números estão valendo muito mais do que dinheiro. Quer aprender um pouquinho mais como se posicionar nas redes sociais? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te ensinar tudo sobre o assunto. Eu sou Paulo Habib, produtor audiovisual e especialista em posicionamento nas redes. E o primeiro recado que eu quero dizer para vocês, se vocês gostam desse tipo de assunto, se vocês querem aprender, se desenvolver nas redes sociais, com certeza esse canal aqui é para você. Já se inscreve no botão aqui embaixo e eu só aceito que você dê like no vídeo no final, se você gostar do conteúdo, e daí você também aproveita e compartilha com alguém que também está precisando de posicionamento nas redes. Bom, vamos começar da base. O que é se posicionar? O posicionamento, se você analisar no xadrez, é você estar na casa certa, na hora certa. Você é uma peça poderosa, imagina um tabuleiro. Você é uma peça poderosa, você tem liberdade de se movimentar de várias formas, mas você precisa entender o jogo do posicionamento. E para entender sobre posicionamento, você precisa entender contra quem você está jogando. E para dar essa dica inicial, a primeira pergunta que eu te faço: quem é o seu público-alvo? Hoje em dia, muita gente começa a se posicionar, mas acaba esquecendo de para quem você está se posicionando. Isso é uma das coisas mais comuns que tem. A pessoa começa a gravar vídeo, começa a falar, mas não sabe para quem está falando. Deixa eu dar uma respirada. 2 horas depois... Então, essa é a tarefa que eu deixo para você. Você vai ter que nomear o seu público-alvo. Faixa etária, gênero, se você for muito específico, os interesses. Inclusive, não sei se você percebeu, esses atributos você consegue utilizar tráfego pago. Paulo, o que é tráfego pago? Calma que eu vou fazer um vídeo específico para isso. Eu não sou especialista em tráfego, mas em tráfego pago, mas eu utilizo isso nas minhas empresas e me traz um retorno muito bom. Mas falando sobre posicionamento, você precisa identificar com quem você está falando, qual que é o cheiro da pessoa, qual que é os interesses dela, senão você vai acabar ficando perdido. Então, o tráfego pago ele se assemelha a isso, porque quando você vai turbinar uma postagem, quando você vai impulsionar ela com recurso financeiro, você vai aumentar o alcance da sua postagem. Só que você tem que aumentar o alcance sabendo para quem que você quer que seja mostrada a sua publicação. E aí que entra o tráfego pago, que é algo tão essencial nos dias atuais, mas eu vou te falar que com posicionamento o tráfego pago fica muito mais barato, porque antes de você pagar, você já se conectou com quem é o seu cliente ideal. Tendo essa primeira informação muito bem definida de quem é o seu público, com quem você está falando, quais são os medos, as crenças, as dores, daí você vai para o próximo passo, que é de fato a produção de conteúdo. Gente, hoje a gente está vivendo uma era que a gente chama de Omnichannel. Essa sigla é justamente para você estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Você precisa ser multicanais. Antigamente a gente tinha a força da televisão brasileira, você tinha ali comerciais de TV sendo vendidos, ainda são vendidos em horários nobres às fortunas, 5 milhões de reais para você fazer uma publicidade no BBB. Meu Deus do céu. Só que hoje todo mundo que vê BBB tá nas redes sociais. No intervalo comercial da TV, o pessoal tá com o celular na mão. E é aí a hora que você aparece. Definir o público-alvo, você vai entender os formatos que fazem com que você se conecte com essas pessoas. Gente, vocês não têm ideia o tanto de cliente que eu atendo que fala: eu quero fazer o vídeo falando do meu jeito. Eu olho para a pessoa e falo: mas de que jeito o seu público quer ouvir essa mensagem? Então, se você pegou esse código, você precisa entender como você vai falar, de que maneira você vai se conectar. Porque se o seu público está querendo uma mensagem específica, não é o seu ego ou a forma de você querer falar que vai se conectar com essa pessoa.
Vou te trazer um exemplo real. Produzo vídeos para pessoas da área médica. A gente tem muitos nutrólogos na nossa base de cliente. O nutrólogo, ele é especialista em saúde, performance e a palavra-chave, emagrecimento. Daí tá em alta, né, o Monjaro. Monjaro é um medicamento que ele atua na enzima, é a tirzepatida e tudo mais. Gente, é um conteúdo muito maçante. O médico ele já passou na faculdade para estudar isso. O que o cliente do médico quer? Emagrecer. E por que a mensagem que está sendo passada não fala direto com a dor do cliente? Vídeos que mais viralizaram que a gente fez da área médica. Tal famoso tá utilizando o Monjaro. Olha o resultado antes e depois. Pum! 1 milhão de visualizações. Paulo, mas como assim? É muito difícil eu me posicionar nas redes. Muito pelo contrário, é muito mais fácil do que você imagina. Mas você fica bloqueado por conta da sua comunicação. Às vezes você tem medo de gravar um stories pelo que as pessoas vão achar. Mas anota esse código. O que as pessoas acham de você não vai pagar as suas contas. Mas a forma que você comunica, se for assertiva, vai te trazer um retorno financeiro e depois, quando você estiver no topo, pode anotar quanta gente vai te ligar falando: ó, estudei com você, você lembra de mim? Então, não coloque a opinião das pessoas no trono da sua vida. Você precisa tirar a opinião das pessoas e, é óbvio, ser verdadeiro, falar a verdade. Porque nas redes sociais, você pode até enganar no primeiro momento, mas se você analisar, o tempo é a principal prova de quem é verdadeiro nas redes sociais. Tem clientes nossos de nutrologia que já estão com a gente há 1 ano. E daí você vê que cada vez mais eles têm mais clientes. Teve um que trocou agora de consultório. Ele atendia um consultório compartilhado e tudo mais, montou o próprio instituto dele. Olha a transformação que a gente gerou na vida desse médico. Mas sabe por quê? Porque esse médico nutrólogo fala diretamente com o público final dele. E quais são as dores dessas pessoas? Doutor, eu quero emagrecer. Doutor, eu quero ter mais qualidade de vida. Doutor, eu quero ter mais potência sexual, porque daí trabalha com hormônio e tudo mais. Você entende que é a dor da pessoa que você resolve, que faz com que você se conecte com ela? Então, anota isso bem claro. Qual a dor do meu público-alvo? E agora, a gente precisa falar sobre exponencialização. Quando a gente se posiciona, a gente define as nossas crenças, os nossos objetivos, as dores que resolvemos, os resultados que entregamos. Quando a gente tem isso bem definido e a gente começa a entender sobre os formatos que mais conectam com o público, a gente vai ter um boom, uma explosão, uma exponencialização da mensagem que você carrega, do resultado que você entrega, da dor que você resolve. E aí que você precisa ter uma cabeça de empresário para saber lidar com os números, para saber lidar com as pessoas, para você montar uma equipe, um time, para você ter pessoas próximas que consigam te ajudar a alavancar nessa jornada. Conseguiu pegar a mensagem principal? Posicionamento envolve as pessoas com quem você quer falar. E eu vou finalizar com uma breve historinha. Certa vez, tinha um casal e daí eles estavam no seu primeiro encontro. E daí o homem disse: eu vou preparar um prato, eu vou cozinhar para minha digníssima futura namorada. E daí ele falou: eu gosto de peixe, então eu vou cozinhar um peixe. E daí ele fez, cozinhou um prato maravilhoso. E daí ele falou: isso é o que eu gosto, esse é o prato que eu amo, ela vai amar também. E fez com muito amor, com muito carinho. E quando ela chegou, a primeira coisa que ela falou é o seguinte: desculpa, eu acabei esquecendo de te avisar, mas eu sou intolerante a frutos do mar, não posso comer peixe. Você conseguiu pegar o código? Não é o que você quer para a pessoa, é o que a pessoa quer de você. Posicionamento estratégico alavanca e muda a vida de milhares e até milhões de pessoas. Se você quer aprender um pouquinho mais e gostou desse conteúdo, se inscreve, dá o like e compartilha, que eu quero te ver no nosso próximo vídeo amanhã. E bora pra cima! Fui!